E eu acredito que, assim, as dificuldades foram inúmeras, né? Você mesmo relata algumas limitações, né, do ponto de vista da pesquisa, para o aspecto da memoriologia, o registro histórico, problema de interpretação. Aí a gente gostaria de saber qual dessas limitações foi a mais obstaculizante, mais difícil, e além dessas, existiriam outras também paralelas, menores, enfim. Eu acho que o maior limite para a autora, agora eu estou falando limite da autora, para construir esse personagem, porque não deixa de ser um personagem, são as minhas próprias limitações. Isso eu falei um pouco na introdução, mas você veja só, como é que eu vou checar tudo isso? Só se eu tivesse a capacidade parapsíquica e estivesse naqueles ambientes em todas as circunstâncias. Então, as minhas autolimitações, obviamente, me prejudicaram nesse processo. Metodologicamente falando, outras variáveis, como você disse, é a memória do entrevistado. Exato. Que a gente sabe que memória não é 100% confiável, e à medida que as pessoas vão vivenciando, relembrando algo do passado, elas correm o risco de inserir realidades que eu deixei bem claro, exatamente, do presente para avaliar o passado. Então isso distorce um pouco. A gente tem esse risco de existir alguma realidade um pouco distorcida, mas não é por má intenção necessariamente, mas assim porque faz parte do processo humano de memória. Então, essas realidades, eu coloquei na introdução, deixei claro que elas permeiam o texto. Outra coisa, não dá pra gente checar todas as informações, mesmo porque a maior parte da realidade desse livro, ela é extrafísica. Então, como é que eu vou buscar registros intrafísicos que comprovem a extrafisicalidade? Eu posso sim, tentei fazer cotejos que mostram o movimento extrafísico e as repercussões intrafísicas, para que a gente tenha uma noção. É aquela história da Hellbex. A Hellbex existe de fato, olha a superpopulação. A superpopulação intrafísica são indícios da Hellbex, que mostra essa realidade extrafísica. Então o Zéfiro, ele passa muito por isso, sabe? Certo. Ele passa por essa realidade. Mas o que me pegou, vamos dizer, na hora da construção do livro eu não deixava de me perguntar, Igor, aonde eu estava nessa história toda. É muito difícil você não se perguntar, por causa de todos aqueles processos que duraram, quem sabe, mais fortemente uns 5 séculos, extrafisicamente, de preparo, de recrutamento das consciências, para que hoje elas pudessem assumir publicamente a Conscienciologia. Esse preparo pegou muita gente, quem sabe pegou a grande parte da massa dos intermissivistas que hoje estão na Conscienciologia. Então a pergunta que sempre fica é, aonde eu estava? Mas eu acho que não sou só eu que faço essa pergunta. Quem lê o livro deve também se perguntar, aonde esse leitor também estava? Porque eu estou também nessa para-história e direto e indiretamente. Então tudo isso foi permeando a construção do livro. E eu tentei construir o livro de uma maneira que, dentro das minhas possibilidades e das possibilidades que me colocaram em termos de informação, da maneira mais pedagógica possível. Pelo seguinte, o tema já é transcendente, as realidades a serem observadas às vezes estão muito distantes da nossa realidade humana. E se eu não tentasse ser a mais pedagógica possível do ponto de vista do encadeamento dos fatos e dos parafatos, você desculpe o termo que eu vou usar, isso viraria o samba do crioulo doido. Entende? Aquilo ia bagunçar mais a cognição do leitor.